vara rachada assim, mas está tranquilo, né? Vamos orar então para dar início à palavra. Então, Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Nós já louvamos o teu santo nome, Pai. Agora vamos trazer a palavra, se o Senhor esteja conosco, seja comigo também, usando, Pai, em nome de Jesus, Pai. E o Espírito Santo tem total liberdade aqui nesse lugar, nesse ambiente, para trabalhar nas nossas vidas, na minha vida principalmente, e na vida dos irmãos também, Paizinho querido. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e tem feito nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o Senhor tem trabalhado, né? Já faz uns dias na minha vida em relação a uma questão, um assunto que ficou me batendo assim da minha cabeça, e creio que tenha sido, né, o Senhor Espírito Santo tenha me tocado para trazer essa palavra, né? E sobre coisas, né? Coisas ou pessoas superficiais, né? Obrigado. A gente tem visto muito nos dias de hoje, né? Cada vez mais as pessoas são tipo superficiais, né? Eu tenho percebido, né? Às vezes até eu, às vezes me olho para mim, às vezes vejo que eu também, às vezes, se a pessoa não se concentrar, ela vai para esse caminho, né? Uma pessoa superficial, né? E eu vejo que é uma tendência muito grande, cada vez mais nos dias de hoje, né? No mundo, como é que ele tá, né? Com as tecnologias, né? A pessoa vai cada vez sendo mais superficial, né? Às vezes tem muitas pessoas que vivem só nas redes sociais, né? Tipo, tem uma vida meio paralela, né? Então elas acabam se tornando superficiais, né? Em questão de relacionamentos, a questão assim de pessoas que focam muito em aparências, né? Vivem só de aparências, pensam mais em ter do que ser, né? A gente é muito assim, né? É muito focado em ter, né? A gente de um modo geral, né? Hoje em dia a gente quer, as pessoas no geral querem muito ter, né? Ter as coisas, né? Conseguir as coisas. Às vezes acabam esquecendo do ser, né? De cuidar de si ou do que elas realmente estão. Qual é o objetivo delas, né? Aqui na Terra, no mundo, né? Qual é o objetivo, né? Elas aqui acabam evitando a profundidade em muitas coisas, né? Tipo, em relacionamentos, nos sentimentos também, né? Acabam sendo superficiais em todas essas áreas, né? Né, como eu já tinha falado, são altamente materialistas, né? Focam só no material, e buscam satisfação em coisas mais superficiais, né? Por isso que já diz a questão ali que eu falei, né? Pessoas superficiais, né? Elas vivem mais no raso, né? Sabe? Coisa assim, quando é uma coisa que vai se aprofundar, daí ela prefere ficar ali, sabe? Boiando ali, né? Que a gente já visto uma palavra. Não é aquela pessoa que mergulha, sabe? É aquela pessoa que fica só boiando ali, sabe? Né? Uma teoria assim, né? Tá no mar, ele fica só boiando, sabe? Só por cima da água, né? Ela não quer se arriscar, não quer se aprofundar em sentimentos, se aprofundar, né? Que é a questão que a gente vai trazer, se aprofundar com relacionamentos, né? Relacionamentos com Deus, né? Então isso acaba afetando também não só na parte, como é que eu posso dizer, social, né? A socialização da pessoa, né? Porque ela fica só ali, né? Às vezes pode ser levado para muitos lados, né? Às vezes pode ser aquela pessoa mais, digamos assim, a falsidade, né? Também, né? Que a pessoa fica naquele lugarzinho ali e não quer sair, né? Da zona de conforto, né? Fica só ali, não quer se aprofundar em nada, não quer fazer nada, sabe? E isso acontece porque daí a pessoa fica muito,
individualista também, né? Uma pessoa, tu fica naquele teu mundinho e tu não quer se arriscar, né? Se aprofundar em muitas coisas, né? Quando a coisa aperta, a gente vive muito isso, né? Quando começa a cutucar lá, daí a pessoa evita aquilo ali para fugir, né? Ela foge do confronto, né? Muitas vezes, né? Ou de uma coisa que é, digamos, que é o confronto com ela mesma, né? O confronto interno ali, né? Às vezes ela vê que vai apertar a coisa, ela pega e meio que pula fora do arco, né? E isso acaba interferindo diretamente, né, no nosso relacionamento com Deus. Bem, muito direto, assim, porque às vezes tu não consegue, sabe, a pessoa que tu não consegue se aprofundar, não consegue, sabe, parece que tu fica ali paralisado, assim, sabe, tu não consegue, né, eu creio que eu já fui muito superficial também, né, eu tô falando porque eu fui vendo algumas características que eu também ainda tenho que melhorar muito, né, porque a gente acaba, que nem eu falei, a influência é muito grande, assim, a gente tem que ter o cuidado, porque senão tu acaba criando uma bolha ao redor de ti, tu fica ali e tu não consegue sair. Tipo, tu cria medos, né? Cria traumas de coisas que tu não. Sabe? Ah, será que eu vou? Daí tu acaba sempre ficando ali, sabe? E com Deus não é diferente, como eu tava falando. A gente não consegue se aprofundar em Deus, né? Não consegue se aprofundar e também não consegue ter um relacionamento com Deus, né? Que é o muito importante, né? Ter um relacionamento, né, com Deus. Então a pessoa não consegue, sabe? Fica assim só ali no superficial, ou quando precisa, sabe? Ah, tá no aperto, vamos morar, vamos, né? Fica só naquele feijão com arroz ali, sabe? Que as pessoas dizem, né? Fica só no básicozinho ali. Não consegue se aprofundar, né? Estão entendendo alguma coisa? Amém. Uma coisa a falar? Não? Cara, isso para ser. Elas não se permitem ir além da superfície, né? Eu tava falando, não conseguem mergulhar, né? Que nem aquela música que eu tava escutando o louvor ali, né? Não consegue, assim, sabe, mergulhar naquela água, sabe? Aquela água que jorra de dentro de nós, assim, sabe? Aquele mergulho, assim, sabe? Ah, tu dá um... É que nem nós, que era gurizada, usava os bicos, né? No rio, assim. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, trazendo, né, uma comparação. Aí também trazendo o que eu falei da questão da zona de conforto ali, né? Que essa zona de conforto é um lugar que a própria pessoa criou, né? Ela cria esse lugar, né? E aí quando as coisas apertam, né? Quando é pra... Às vezes às vezes tu vai fazer um estudo, ou tu vai fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Às vezes tu quebra uma barreira, né, também, né? Que ali às vezes quebra alguma coisa que tu tava ali, tu pensava, será que eu vou poder fazer alguma coisa assim, sabe? A gente que é mais velho A gente, é uma barreira que a gente cria. Aí vai quebrando essas barreiras, sabe? Também. Eu creio que o conhecimento liberta, né? Entendeu? Então isso também vai quebrando, mas automaticamente a gente se coloca num lugar ali, sabe? Tipo, como se fosse uma vítima, né? Vitimia, né? Digamos assim, né? A gente se coloca naquela zona de conforto que eu estava falando ali. Mas é um lugar que nós mesmos criamos, né? Quando a gente vai ver que a gente vai, assim, se machucar, a pessoa volta e fica... Ela não consegue, sabe? Eu queria trazer uma palavra em Atos 2. Atos 2, 42 ao 47. Bem?
Gente, eu estou falando isso porque é uma coisa que primeiro está tratando em mim, né? É uma coisa que eu senti que eu já tive muito e ainda tenho um pouco ainda. É Atos 2, o versículo 42 ao 47. Amém? Amém. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e partiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. A gente falou esses tempos também dessa palavra, né? Isso acontecia naquela época, né? O povo estavam ali, eles vendiam tudo que tinham e faziam, né? E hoje em dia é praticamente impossível, né? Raras exceções, né? Se fosse analisar para os dias de hoje, né? Fazer isso que eles faziam ali. Nossa, e com alegria, né? Que nem aquela canção, o louvor. Por ele, né? Por ele, né? Perdendo tudo por amor e por alegria. Esse perdendo tudo não é o perder as coisas, né? Os bens, mas é tipo assim, é perder, é largar mesmo, assim, ó, eu não quero o que o mundo tem pra mim, eu quero o que o Senhor tem pra mim. Isso é o perder, é o ganhar, mas pro mundo, quem olha, a gente tá perdendo. Tá perdendo de beber, tá perdendo de ir nas festas, tá perdendo de, sei lá, qualquer outra coisa que eles acham que o que foi criado que é normal. Na visão deles, eles realmente estavam ganhando, não perdendo, né? Exato. E daí tava com amor ajudando ainda os irmãos, dividindo com todo mundo, era tipo... Tudo em comum, eles não tinham... Nossa, foi um envolver, assim, do espírito tremendo. Né, hoje em dia é difícil isso, né? É difícil acontecer isso, né? Pela superficialidade espiritual das pessoas também, né? Não tem esse entendimento tanto assim, né? Não teria essa empatia, né? É, isso aí. Porque eles reconheciam, tipo, eles estavam vendo que eles estavam fazendo um bem pra eles, né? Mesmo os outros achando, né, que loucura, né? Como tá fazendo, né? Como isso? E ainda estavam, né, ajudando o próximo, né? Amar, né? O próximo como a si mesmo, né? Então eles estavam fazendo... E eles queriam que a palavra, que o Espírito Santo, mas era eles queriam que era pro eles evangelho crescer pelo evangelho, cada vez mais, eles queriam, sendo nós não, né? E a cada dia mais eram acrescentados. Então estava crescendo muito por causa dessas iniciativas deles também, sabe? E... Glória a Deus. Que lindo, né? Aí, voltando, puxando para a parte espiritual, né? A pessoa não tem a profundidade de relacionamento com Deus, não se aprofunda na palavra, né? Não pratica a fé, acaba influenciando em todas essas áreas, né? Acaba criando barreiras não só no momento ali da vida da pessoa, mas também espiritualmente, né? Que é o pior ainda, né? Às vezes muito se fala, às vezes, sei lá, tá tanto tempo na igreja, mas não, sabe, não consegue fluir assim, sabe? Então tem que ter uma barreira, né? Tem que ter alguma coisa que tá impedindo, né, a pessoa de fluir, né? De fluir. E é bem complicado. Mas a gente tem a solução. Não se preocupe, para tudo tem solução. A gente sabe qual é a solução. Amém? Jeremias 8.
Jeremias 8. Não, Jeremias, gente. Jeremias 8, o versículo 11. Bem, e curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Aqui eu estava falando sobre a superficialidade também das pessoas que oravam ali, sabe? Dos irmãos que oravam ali também. Os profetas também. Eram muito superficiais também, né? Tava dando um alerta ali, né? Então até ali nessa parte havia superficialidade, né? Eles eram superficiais, né? Então não era só, né? Era também... Aqui fala sobre a intercessão do profeta não salvará o povo, mera multiplicação de sacrifícios de balde. Tipo assim, estavam fazendo coisas superficial, né? O povo estava vivendo superficialmente. Não havia arrependimento, né? Genuíno. Eles achavam que só fazendo sacrifício ia resolver. Exatamente, eles estavam vivendo também nessa... Já naquela época, né? Imagina lá, naquela época não existia nada que existia, a gente tem hoje, né? As coisas que podem tirar nossa atenção, né? É verdade. Porque naquela época Jeremias estava desesperado avisando o povo, sabe? Desesperado avisando o povo que havia uma ruína. Mas eles não estavam nem aí. Sim. Nem aí. E até os próprios que estavam pregando a palavra também estavam. Com certeza. Eles faziam, daí logo ali na frente já não resolvia, né? Até ali era superficial. Também podemos abrir em Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quando que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. É isso aí, diz a música aquela. É exatamente o que nós estávamos falando ali, né? Que eles... ainda mais, isso serve para nós cristãos, né? Não é para as pessoas do mundo, né? Que nós cristãos, a gente foi chamado para não ter uma fé superficial, né? A nossa fé tem que ser uma fé profunda, né? Ainda mais nós, né? Sobrenatural. Nós temos que ser profundo, não? A gente não pode viver na superfície. As coisas de Deus, elas são profundas, né? Elas são... Aí se tu quer viver, tu tem que ir no profundo. Não adianta tu querer ficar ali por cima só. A gente sabe, a gente conhece. A gente teve experiências disso já. Exatamente. Nós estávamos comentando essa semana, eu e você na mesa, né? Sobre isso. Com certeza. Não, isso aqui é para cristão, não é para gente tudo. Quem conhece quem é cristão, né? Tem muita gente que tá só assim por cima. Tá na hora a gente mergulhar. Levar a sério, né? A escolha. Porque a coisa vai ficar feia. Talvez não seja até o caso de tu tipo assim, né? Se tu tá com a água até aqui, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, né? Cada vez até tu submergir, né? Na presença do Senhor. Isso aí. Né? É um caminho, é um processo, a gente sabe, cada um tem um processo mais. Cada um tem um processo, mas
Melhor seria já sair mergulhando logo, né? Que Se daí aprofundando. não dá medo, É. né? Não tem nem tempo de pensar daí. Foi. Né? Quando, é que nem quando Elias, né? Que ele foi seguir, né? O propósito dele, né? Ele voltou e queimou, né? O que Eliseu, né? Elias foi até ele, isso. Ele queimou aquilo que puxava ele pra trás, né? Acho que ali também foi uma decisão, né? Poxa, se aquilo me puxa pra trás, então eu tenho que abandonar. Eu não posso nem posso deixar nem uma pensar. carroça e nem um boi Nem aqui, que eu vou querer na voltar. primeira queda eu volto e venho aqui trabalhar aqui, né? Tipo, assim, eu acho que é a nossa vida também. Muitas vezes temos que, né, abandonar e matar a nossa carne e é isso. Pra não passar uma vida toda, né? Superficial. E aí tu vai ficar sempre remando com um remo só. E remar com um remo só não tem como. Você fica só dando volta. O desgaste é horrível. Se tu fica remando só de um lado, né? Tu vai ficar dando volta. Ou tu vai estar com um remo só. Olha o desgaste que é. Passa para um lado, pega pro outro. Vai para um lado, vai pro outro. Pega pro lado. Com um remo só. É, mais ou menos isso, né? Então aí nós, Desgastante. cristão mesmo, tem que querer mais, né? Tem que. Questão de relacionamento com Deus, a palavra, né? Querer mais conhecer a palavra, querer mais. Né? Tem que se aprofundar, não adianta. Porque senão tu vai viver só o básico ali. Que qualquer um do mundo também pode estar vivendo, talvez. Exato. Né? Então tem que querer mais, né? Tem que Qual almejar mais. é a diferença, né? Entre um cristão e um quem não é, né? Exatamente. Nós estamos no caminho certo, mas a gente tem que querer algo mais. Né? Também mais uma palavra, 1 Samuel 17, 16, quer dizer, 1 Samuel 16, versículo 7. É 16? 16 e o 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Né? Eu estava vendo, falei das aparências, né? Não adianta viver de aparência, né? Porque a gente sabe que o Senhor conhece lá nosso coração, não adianta a gente viver de aparência, né? Não tem como. Não cabe para um cristão viver de aparência, né? Não tem como. O Senhor conhece nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Então, que adianta tu querer ser uma coisa, mas o Senhor sabe, está sabendo quem tu é. Né? Isso é complicado, é muito ruim isso aí, uma linha muito perigosa essa. Né? Viver só de aparências, né? É o que a gente vê hoje, né? Muito, né? Não falando mal, não criticando, né? Cada um sabe o que é a sua vida, mas o que a gente vê hoje é isso, né? Muito isso. E a gente sabe, né? Que o único caminho, né? O caminho, a verdade, a vida, né? É Cristo, né? Então, tem sim uma solução para isso, né? Até hoje a gente estava escutando, eu acho que era o devocional da manhã ali, que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo, né? Onde nós estamos depois gastando o nosso tempo, né? Cada vez mais a gente está de volta de novo à questão do celular, né? Das mídias, né? Eu sei porque eu também fico muito tempo no celular. Então, quando vê, daí passou o teu dia, tu ficou só no celular.
tu perdeu Passa esse muito tempo rápido. precioso, né? Porque hoje em dia o Passa que muito mais é precioso é o tempo, né? Vários aspectos, né? E voltando ao foco, né? Isso. Né? Então, para vencer tudo isso, né? A gente sabe que, né, que eu tava falando, né? Que Cristo, né? A Verdade. gente precisa se aprofundar em Jesus Cristo, né? Se aprofundar cada vez mais, né? Se aprofundar nos ensinos, né? A palavra, se aprofundar mais ainda, né? Cada vez mais. Ter um tempo, né, de qualidade, né? Em oração, né? Ter um tempo em oração, né? Tem que se dispor a ter um tempinho ali, né? Tem que se dispor, não adianta, né? Largar um pouco o celular e fazer qualquer idade, né? Tempo de qualidade mesmo, de oração, né? Ter um tempo de qualidade, né? Tempo de oração de qualidade e uma qualidade com a presença, né? De Deus. Né? A presença, nós temos que clamar pela cada vez mais, se aprofundar para a gente não cada vez, tipo assim, para bloquear, né, essas coisas, né, essas coisas que vão cada vez mais tentando, né, como é que eu posso dizer? Influenciar na Vai nossa vida, dispersando né? a gente. Porque a Dispersa. gente está aqui nesse mundo, né, e as coisas estão aí, né, então não tem como desviar, tipo assim, a gente pode ter um controle maior, né, que o Senhor possa nos ajudar a ter um controle maior sobre essas coisas, né? Para que a gente possa se policiar, né? Que a gente possa ter um cuidado, ter um tempo, né? Tipo assim, deu um estado, ó, tá há muito tempo aí já desperdiçando tempo, né? Podia estar fazendo alguma coisa com a família, ou, né? Orando, podia estar estudando. Então é bem complicado isso aí. Porque o tempo que foi, foi. Não tem como A voltar. única coisa que não volta é o tempo, né? É que nem o pastor Rico falou ali, fazer por ti, né? Por você, né? É que nem as mensagens de manhã, né? A pastora Carla manda de uma forma, né? E eu já gosto de mandar de outra. Então, cada uma tem um jeito. Às vezes é sobre ela, né? Mas sobre o que Jesus quer. Aí, às vezes, quando eu não mando uma mensagem, teve uns dias que eu fiquei uns vários dias sem mandar. Daí alguém mandou bom dia, você tá bem? Daí eu digo, opa, bom dia, estou sim. Não, eu perguntei, né? O que aconteceu, né? Não, é que tu não mandou mensagem hoje. Né? Então, tipo, Sente falta, né? às vezes tu acha que tu não tá fazendo a diferença, né? Nem não olhar pra aparência, pra forma que você faz. Mas Né? é Um um jeitinho. tempo que tu tira ali Pra para edificar. dar qualidade para ti e para uma outra pessoa. Às vezes tu pensa, Não vai nem ouvir. Né? Não vai nem ler. Mas às é um vezes. tempinho que tu tá tirando e com isso ali tu já olha, tu lê a palavra, tu já acaba orando também. Aprende Né? Tu mais. já ora também já manda para as pessoas. Então já é Nossa, forma. eu não consigo sair de Atos, porque eu volto lá usar, atrás, eu viajo tipo, em tempo Atos. uma coisa boa, né? Tá muito bom. E às vezes a gente acha, pensando, é uma coisa. E aí parece que útil, fica né? faltando alguma coisa, né? Exatamente. Tem que. Eu mando todas as mulheres ali. Umas dizem bom dia, outras só hora, mas amém, né? É uma forma que elas, cada uma vai ser Cada um edificada recebe do de jeito. E tudo isso que eu falei ali, a gente tem que botar em prática na nossa vida, né? Não adianta só a gente estar falando aqui, mas a gente tem que praticar, né, essas coisas que eu falei ali, né? Não adianta só agora ficar tá falando aqui, mas também só da boca para fora. Tem que botar em prática, tem que orar, tem que, né, ter um momento com Deus ali, sabe? Cada vez mais e querer mais, para a gente estar se blindando sobre esses assuntos, né? Essas coisas que a gente trouxe, né? É necessário que a gente abra o nosso coração, né? Também abrir o nosso coração, né? Sair daquela bolha, sair daquele zona de conforto, né? Deixar que o Senhor possa trabalhar também, porque
tem que partir de nós também, né? Tem que partir de nós. Né? Uma coisa para nós, um bem nosso, né? Então tem que partir de nós, a gente tem que querer também, né? Tem que querer, né? Abrir o coração para que o Senhor tenha acesso, né? Acesso a nossos sentimentos, a nossas debilidades, né? Conhecer que a gente é falho, reconhecer que a gente é pecador, né? Baixar um pouco a bolinha, né? Questão de orgulho, questão de, né? Essas questões de viver de aparências, né? Viver de questões materiais, né? Buscar as coisas que vão te acrescentar, né? Na questão, né? Que a gente está buscando, né? A gente está buscando o quê? Cristo, para que a gente consiga alcançar, né, a nossa vida, né, uma vida eterna, né, uma coisa muito maior, né, do que só isso aqui, né, só coisas materiais. Amém? Amém. Né? Nós precisamos mergulhar, né, mergulhar na presença. Estou falando disso, né, na presença do Senhor, né. Que a gente precisa, a gente tem que ser cada vez mais semelhante a Cristo. A gente não é a imagem e semelhança de Cristo, né? Então a gente tem que ser cada vez mais a semelhança dele, né? Chega de ficar chega de ficar na superfície, né? Tá na hora de submergir, né? Mergulhar, se aprofundar, estudar. A superfície não vai levar a nosso lugar nenhum. Né? Literalmente. Literalmente. Porque os tesouros escondidos do Senhor estão para quem? Para aqueles que mergulham. As riquezas que Ele tem para oferecer, que não são materiais, está no profundo. É isso. Né? Não são materiais, são coisas que só na profundidade a gente vai poder entender. Vai fazer né? que a gente queira ficar limpo e se prepare para voltar para casa todos os dias. Exatamente. Né? Porque a profundidade em Cristo vai nos levar para a vida eterna. Que é o que a gente quer, né? Que é o objetivo. Né? Até para a gente entender o nosso propósito, nosso chamado, né? A gente tem que se aprofundar mais nas coisas, porque senão tu não vai entender nunca, né? E tu foi chamado para quê? Qual é o teu propósito? Né? Por que a gente está aqui? Por que você está aqui? Né? E isso é em todas as áreas, né? Da nossa vida, né? Até no emprego, né? Tu tem que se aprofundar em alguma, né? Para tu ter conhecimento, para tu... Então, com Deus, né? Com Cristo não é diferente, né? Nós temos que se aprofundar, nós temos que querer mais, né? Para conhecer coisas ocultas, né? Os segredos, né? Os mistérios. Que já estão dentro de nós, bênçãos, mas né? precisam ser ativados, né? Quantas bênçãos que a gente tem aí para receber, que a gente... Claro, está ali perto, mas tu não consegue, né? Que o Senhor possa, né? Nos ajudar, o Espírito Santo possa nos ajudar, a gente dar esse passo, né? Sabe? Mergulhar, realmente. O que vem na minha cabeça é só mergulhar, né? Mergulhar, se aprofundar. Né? Então que a gente possa realmente ter esse entendimento, né? Essa sede, essa fome, né? De conhecimento, né? Conhecer a palavra, né? Conhecer Cristo profundamente. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Não sei se ficou alguma questão, mas é preciso realmente se aprofundar, se entregar, se dedicar e abrir o teu coração, né? Liberar, deixar o acesso livre, né? Para o Senhor, né?